E a gente continua falando das eleições, agora falando do cenário na Câmara Federal. A gente conversa agora com o deputado federal reeleito Daniel Trzeziak, do PSDB. Daniel Trzeziak foi eleito em 2018 com 74.789 votos e, nesse ano, foi reeleito com 77.232 votos, um avanço de quase 2.500 votos em relação à eleição passada, o que significa uma aprovação por parte do seu eleitorado. Bom dia, deputado Daniel. Qual vai ser a principal bandeira desse seu segundo mandato, agora diante da população de Pelotas, na Câmara Federal? Bom dia a todos os amigos da Rádio 10. Seguirei sendo o mesmo Daniel de sempre, o mesmo Daniel que fui eleito vereador em Pelotas, que fui eleito deputado federal e agora reeleito, né? E eu acho que é mostrando o trabalho. Lá em 2016, quando fui eleito vereador, muitos diziam que era em função de eu ser da televisão, de eu ter trabalhado. Depois, numa onda Eduardo, teriam dito que eu teria sido eleito em função do Eduardo. E agora, reafirmo que o nosso trabalho mostrou resultado. E o resultado é justamente dessas pautas. Da pauta da duplicação da BR, da redução do pedágio, da moralização da política. E é isso que eu seguirei fazendo, trabalhando pelo que é certo, independente do que os outros estejam pensando, do que os outros estejam fazendo. É um trabalho para que as pessoas que moram em Pelotas, em Rio Grande, nos municípios da nossa região, possam ter um deputado federal atuante e que esteja presente. E é isso que eu sempre fiz ao longo desses anos na política. Eu só tenho a agradecer, né? Uma eleição difícil, polarizada, e que venceu quem trabalhou. E eu digo isso porque, diferente de muitos, eu não tinha um candidato a presidente que fosse conhecido ou que alavancasse talvez a minha candidatura. Então eu digo, aumentamos a votação, fui o 27º deputado federal mais votado do estado, e isso mostra o trabalho que fizemos, isso mostra que a população reconhece e que muitas vezes algumas críticas isoladas não representa tudo aquilo que a população sabe que a gente já fez por Pelotas e pela Zona Sul. Pois é, a sua votação esse ano foi maior do que em 2018, só em Pelotas foram 43 mil votos, quase 25% do eleitorado de Pelotas votou no senhor nesse último domingo. Isso o torna um dos principais nomes do PSDB em Pelotas e na região. Não é nenhum exagero pensar nisso, faz parte do jogo, inclusive, ter essas pretensões. Está dentro do seu radar a possibilidade de candidatura à prefeitura, por exemplo, em 2024? Olha, é muito cedo ainda. Eu fui eleito faz 2 dias para deputado federal. Fui reconduzido à Câmara Federal pelo trabalho que eu fiz como deputado federal ao longo de 3 anos e meio, de 2019 até agora. E então o foco é trabalhar em Brasília naquilo que eu me propus. Me propus ser um deputado federal atuante, com energia, próximo das pessoas, com eficiência, transparência, e é assim que eu vou seguir, trabalhando dessa maneira, trabalhando desse jeito, para que, de fato, a gente siga melhorando, né? E um dos papéis do deputado federal, além de legislar, defender essas bandeiras, é poder trazer os recursos para a nossa cidade, para Pelotas. E isso eu fiz com modéstia, de forma exemplar, porque Pelotas nunca tinha recebido tantos recursos, seja na infraestrutura, que temos 41 ruas sendo requalificadas ou já concluídas, seja para os hospitais. Então tem muito resultado para a nossa cidade. Então o foco é esse. Não quero pensar para frente nesse momento, eu quero pensar justamente no que me fez chegar até aqui, que foi a confiança de 25% da população de Pelotas. Bom dia, deputado. Parabéns pela sua votação, primeiramente. E como o senhor avalia esse cenário nacional, não só a eleição presidencial, mas também a composição do espaço político em si, depois desse primeiro turno, tendo em vista a perda de espaço que o seu partido perdeu, caindo de 22 deputados para 13 nesse momento? Como vai ser a sua atuação nesse cenário no pós-2023? É momento de reavaliar, né, tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está passando, né? O PSDB sai pequeno, encolhe, o PSDB nacional,
Aqui no Rio Grande do Sul, nós mantivemos as 2 cadeiras do PSDB, inclusive aumentamos em 2018, porque lá em 2014 nós tínhamos apenas um deputado federal. Em 2018, com a minha eleição, chegamos à 2ª cadeira e mantivemos a 2ª cadeira nesta eleição. Mas é claro que saímos no cenário nacional menor, 13 deputados federais eleitos apenas no Brasil todo. Em São Paulo, que é o berço do PSDB, elegemos apenas 3 deputados federais. Então, reduzimos. Então, tá mais do que na hora de acordar e perceber que o PSDB não conseguiu, a nível nacional, preencher as lacunas da sociedade, os anseios, e isso comprova lá em São Paulo, quando o candidato a governo não conseguiu chegar ao 2º turno, né? A eleição muito dividida, como eu disse, para quem não tinha um candidato a presidente da República, se tornou muito complicada a situação, que era o caso do PSDB, que não tinha candidato, né? Diferente dos outros. O MDB, com candidato a presidente, conseguiu eleger no Brasil 42 deputados federais. Tá aí o caso do PT com candidato, o caso do PL com candidato. Então isso ficou muito claro nessas eleições. Não ter um candidato a presidente prejudicou a minha sigla, o PSDB. E como eu disse agora, é reunir, né, esse sentimento e poder colocar em prática decisões para o futuro. Certo. É muito importante essa discussão do 2º turno agora. Nessa semana os partidos estão começando a discutir. Entre hoje e amanhã já deve sair o posicionamento de alguns partidos a nível nacional. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite passou o 2º turno por uma margem bastante apertada de menos de 2.500 votos e agora vai depender do apoio desse eleitorado de esquerda, especialmente do PT, que se aproximou bastante dele através do Edgar Preto. Como o senhor imagina essa busca de votos a partir de agora e como o senhor pretende se posicionar, se é que vai se posicionar publicamente, em relação à disputa federal da presidência da República? Eu não tenho problema algum de me posicionar a respeito das minhas ideias, do que eu acredito. Fiz isso ao longo de 3 anos e meio como deputado federal. Eu estarei sempre pronto para dialogar, sempre pronto para estar sentado no Palácio do Planalto como deputado federal. Eu estarei sempre pronto para ajudar a minha região, para nas pautas federais a gente poder ter resultado. E é isso que eu vou fazer. Independente de quem ganha as eleições, seja Lula ou seja Bolsonaro, como deputado federal eu estarei lá, porque o que a população quer é resultado. E muitas vezes a gente vira as costas para a realidade, a gente vira oposição sem enxergar as coisas boas e, obviamente, só criticando. E a gente precisa criticar sim, mas a gente precisa ir em busca da solução, ir em busca de uma alternativa. E nessa situação, eu não tenho receio algum de falar, uma das minhas pautas do meu mandato é a moralização da política. Moralizar a política, contaminar as pessoas com algo positivo. E nesta linha, eu não tenho como, né, escolher um presidente da República que não tenha moral. Eu não tenho como escolher um presidente da República que já tenha sido preso, condenado, com sentenças, com livros, com manchetes nos jornais e com também até séries, né, mostrando todo o esquema de corrupção que foi feito no Brasil. Como a minha pauta é essa, é da moralização da política, eu não tenho como escolher um candidato que tenha todo esse passado e que represente tudo isso para o nosso país. Então, fica muito claro, né, o que eu penso, o que eu acredito, mas independente do resultado, eu quero dizer que estarei pronto para poder defender os interesses de Pelotas e da Zona Sul em Brasília como deputado federal. Então é isso que eu estarei, respeitando quem pensa diferente de mim, mas trabalhando sempre para que a nossa região possa seguir crescendo, evoluindo e tendo alguém que as pessoas possam confiar. É isso, eu estarei sempre criticando, sempre aplaudindo quando tiver que aplaudir, e é isso que a gente precisa, na minha avaliação, ter essa parcimônia, ter esse entendimento de que não adianta a gente apenas criticar e não construir. Nós precisamos construir algo, mas para construir algo a gente não precisa destruir tudo. Cada um com seus posicionamentos, cada um respeitando aquilo que pensa.
Então, essa é a minha linha agora, nesse momento. Lembrando que nós tivemos um bom número de eleitores, 2 milhões de gaúchos que ou se abstiveram ou votaram em branco ou nulo nessas eleições. Então também é uma boa parcela aí que está talvez frustrado ou decepcionado e que talvez seja o momento de conversar com essas pessoas nesse segundo turno. É o grande desafio que todos nós temos. Certo, Daniel Trzeziak, deputado federal, reeleito pelo PSDB, representante de Pelotas na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns novamente pela sua eleição e com certeza a gente vai conversar novamente ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo mandato. É sempre bem-vindo aqui na Rádio 10. Um bom dia para você. Obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição. Peço até desculpas porque hoje estou com um pouco sem voz, em função dos últimos dias de campanha eleitoral também. Então a gente acaba ficando um pouco afônico, mas um grande abraço a todos vocês, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio 10 e parabéns aí pela cobertura que sempre fazem. Certo, muito obrigado, tchau, tchau. Você ouviu o deputado federal Daniel Trzeziak? Nós vamos a um rápido intervalo.